Olha, muitas informações importantes e, claro, nós estamos num momento em que a gente está lamentando 6 mortes no estado do Piauí no ano de 2022 por causa da dengue. Por isso nós estamos recebendo aqui o Dr. Noronha, que vai conversar conosco, ele é infectologista, e vai falar sobre esse assunto, sobre a dengue, como nós podemos evitá-la, como nós podemos nos cuidar enquanto estivermos com a dengue. O ideal é que a gente possa se proteger o máximo possível. Dr. Noronha, obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Obrigado por vir ao Jornal do Piauí. Uma ótima tarde para o senhor. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos. Bom, vamos começar falando a respeito de por que a gente está vendo mais casos graves da doença. Por que 6 mortes? Houve uma mudança no perfil da dengue que está infectando as pessoas? Joelson, provavelmente está acontecendo porque nesses últimos anos de pandemia ocorreu grave subnotificação de casos de dengue, além de interrupção de ações de vigilância em saúde no Brasil como um todo, por conta dos isolamentos, por conta dos bloqueios. Então, isso termina aumentando o número de casos. Normalmente, a dengue é muito raro você ter um caso mais grave de dengue. Quando ele aparece, vai ser em quem? Extremos de idade, a criança muito pequena, o idoso, a gestante e pessoas que têm doenças crônicas. Só que tem uma pegadinha. Você pode ter dengue 4 vezes na vida. Tem 4 tipos de vírus da dengue. E quando você tem a primeira vez, você garante a imunidade contra aquele primeiro tipo. Porém, contra um outro tipo, você tem uma chance maior de desenvolver uma forma grave. Então, a gente pode estar vendo aqui o reflexo da subnotificação dos últimos anos. E mesmo se tratando de subnotificação, por exemplo, no Brasil como um todo, de norte a sul, do Amapá ao Rio Grande do Sul, nós tivemos estados que tiveram mais de 100% de novos casos em 2021, comparando a 2020. Tá. Então, assim, o que o senhor está querendo dizer é que se eu peguei um tipo de dengue, sei lá, dengue tipo 2, se eu eventualmente pegar a dengue tipo 1, a chance dela ter uma forma mais grave é maior. É maior, exatamente. Eu não vou mais pegar a tipo 2, mas quando vier a outra... Existe a possibilidade de você ter uma forma mais grave. Certo. Agora... o senhor falou sobre subnotificação. Foram 2 anos de dificuldade que o Brasil teve para que os agentes de endemia percorressem casas, para que houvesse uma atenção com outra doença que não fosse a Covid-19. Exato. Houve algum erro? De alguma maneira, fomos negligentes nesses 2 anos ou não tinha o que fazer nessa época de pandemia de Covid? Joelson, é difícil avaliar dessa forma porque após você estar num período de calmaria na pandemia, é muito fácil você apontar e dizer, olha, determinadas ações não foram realizadas ou foram realizadas numa frequência menor do que o que deveria. Mas o problema é que a gente estava lidando com uma doença que não se conhecia. Então, todos os focos, todas as atenções, tanto na estratégia de saúde da família, quanto a nível de Ministério da Saúde, quanto a nível de laboratório, de identificação, de RT-PCR, estavam voltadas 100% para o coronavírus. E o objetivo era esse. Por quê? Porque eu tenho uma frequência de morte muito maior, entendeu? Mas com a dengue são pequenos cuidados, como mostrou na reportagem. Então, evitar água parada, evitar acúmulo de água de pneus, garrafas abertas, colocar areia no jarrinho das plantas, usar o pesticida, né? Então, assim, são pequenos cuidados, principalmente nessa época das chuvas, que a gente pode estar realizando e prevenindo o aparecimento de uma arbovirose, seja dengue, zika ou chikungunya. A arbovirose leva esse nome por quê? É um grupo de vírus que são transmitidos através de vetores, esses vetores os mais variados possíveis. Aqui o nosso maior problema é o mosquito Aedes aegypti, não só o Aedes aegypti, tem o Aedes albopictus, mas mais frequentemente o Aedes aegypti, que pode transmitir todos esses vírus. Por que você diz pode? Nem todo mosquito transmite? Primeiro, aquilo que a gente acabou de ver na reportagem, né? A fêmea, no período de reprodução, ela vai precisar se alimentar de sangue. Então, é nesse momento que ocorre a transmissão. E não necessariamente essa fêmea pode estar infectada com aquele determinado tipo de vírus. Ou seja, posso ter sido picado, eu vi que fui picado, mas pode não acontecer nada. Pode não ter contaminação porque o mosquito não estava contaminado. Ao mesmo tempo, é raro, mas pode ter co-infecção entre esses vírus. E você positivar para mais de um vírus ao mesmo tempo. Chikungunya, zika e dengue. E dengue. Ou duas, a combinação deles. Exatamente. Se houver essa combinação, isso é mais grave? Não necessariamente. A gente tem que ter alguns cuidados que devemos seguir.
baseado nas formas clínicas das doenças. Eu tenho algumas especificidades entre esses arbovírus. Por exemplo, a chikungunya, eu tenho mais sintomas articulares e eu tenho uma chance maior de, após o período de recuperação, me prejudicar no meu desempenho laboral pela dor articular. Né? A gente tem complicações específicas com relação ao Zika e à gestação, mas, via de regra, todos eles têm sintomas muito próximos, muito característicos, e o cuidado principal é o quê? Hidratação, controle de sintomas e vigilância. Então, se você suspeita que você está com dengue, se você suspeita que você está com chikungunya, você deve procurar o seu atendimento, pode ser o infectologista, pode ser o médico da estratégia de saúde da família, e ser acompanhado a partir daí. O que a gente espera? Que a maioria dos casos seja leve, mas tem que haver um tipo de acompanhamento para garantir que aquela pequena porcentagem que tem uma forma complicada ou mais grave seja devidamente atendida. Pelo 99910-0066, a gente também recebe perguntas dos nossos telespectadores. Então, se você tiver dúvida, 99910-0066. Boa tarde, preciso ficar atento ao quê? Para saber se terei forma mais grave da doença. Dá algum sinal, não? Tá, essa é uma excelente pergunta. Então, a dengue, ela tem uma característica que a gente chama de bifásica. Então, é uma doença que começa a dengue clássica, né, que é febrão, né, você está bem, você não está gripado, tossindo ou com algum outro sintoma constitucional e de repente acha que está com dengue. Você está bem, desempenhando suas atividades e você tem um febrão. Normalmente, ela é acompanhada por muita dor no corpo, dor de cabeça. Caracteristicamente, essa dor de cabeça vem com o que a gente chama de dor retroorbitária, dor atrás dos olhos, né? E pode vir ou não associada a dor abdominal, diarreia e vômito. Veja que são sintomas muito inespecíficos, chama muita atenção o febrão, a dor no corpo e a dor de cabeça. O que é esperado na primeira fase? Que aí, por volta de 3 a 5 dias, a pessoa começa a se recuperar. E aí, no final, vem aquelas manchinhas vermelhinhas no corpo, já quando está em fase de recuperação. A grande maioria das pessoas vai se apresentar dessa forma. Algumas pessoas, aí entre o 3º e o 5º dia, elas vão ter uma melhora dessa febre, vão ter uma melhora desses sintomas, só que lá pelo 5º dia, ela volta o febrão, volta a dor no corpo. E aí começa uma dor abdominal muito forte, a pressão pode baixar, pode ter vômitos repetitivos. Então, esses são sinais de alerta para a dengue complicada. A partir daí, eu preciso de uma avaliação médica, eu preciso de uma avaliação laboratorial, eu preciso ver como que está a hidratação desse paciente, avaliar se ele tem indicação de internação, de observação ou não. E, basicamente, o que a gente vai tratar? Hidratação. Eu tenho ainda uma forma mais grave que ela vai começar a aparecer nesse intervalo aí de 5 a 7 dias para quem complica, que é a síndrome do choque do dengue. O que é o choque? É só o sangramento? É só o sangramento na boca, no nariz? Não. O choque, o que é? A dengue, ela causa uma inflamação expressiva dentro do vaso. E aí essa inflamação é como se esse vaso fosse esticado. Sabe um tecido fino de camiseta, por exemplo? Quando você estica, você consegue ver um buraquinho entre as fibras, não consegue? Ele vai ficando mais transparente, exatamente. O vaso fica da mesma forma. E aí, de repente, líquido do sangue começa a extravasar para os órgãos, para o pulmão, para o coração, para a barriga. O sangue começa a ficar concentrado. Por isso que a gente pede tanto hemograma para a dengue. A gente vê hemoconcentração. De repente, ao invés de ter anemia, o cidadão está com a hemoglobina muito alta. Por quê? Porque ele está desidratado. E aí vem também a plaquetopenia, o consumo por conta dessa inflamação desregulada. E isso termina aumentando o risco de sangramento. É o que a gente chama da variação das plaquetas, né? Exatamente, a variação das plaquetas. Aliás, tem uma pergunta sobre isso no nosso WhatsApp. Vamos ver aqui os nossos telespectadores mandando 99910-0066. Tem aí, nós vamos já colocar aqui a pergunta. Entrou? Tá aí, vamos lá. Boa tarde, doutor. Por que a dengue baixa plaquetas, aumenta o TGO e pode comprometer o fígado? Edmar. Pronto, perfeito. Então, a dengue baixa plaqueta, por quê? Porque nessa inflamação descompensada, nessa perca e extravasamento de líquido, a plaqueta é um fragmento de uma célula, tá certo? Que tá lá e ela serve para quê? Ela fica no sangue, porque se eu tenho um rompimento, ela vai lá, se aglutina, gruda, interrompe para o sangramento. Essa é a função dela. E ela morre muito rápido, a plaqueta.
Na inflamação da dengue é como se eu posso sangrar ou não, visivelmente ou não, e eu vou ter o consumo de determinadas substâncias envolvidas na coagulação. E aí eu vou ter essa queda das plaquetas, como eu vou ter a queda dessas outras substâncias. Algumas substâncias relacionadas à inflamação, inclusive à imunidade, são produzidas no fígado. O fígado é sobrecarregado por isso. Então daí você pode ver um aumento transitório. Ter cuidado porque, de preferência, a gente recomenda para a pessoa controlar a temperatura com dengue com dipirona. Em outros países fala-se muito do paracetamol. Só que se você utilizar doses muito altas e muito frequentes de paracetamol, você pode ter o risco de ter uma hepatite medicamentosa, porque o fígado que já está sobrecarregado com a dengue vai se sobrecarregar ainda mais metabolizando esse medicamento. Os vírus da zika, da chikungunya ou da dengue, elas podem trazer, em alguns dos seus casos, sequelas que ficam presentes na vida do paciente pela a vida inteira? Pode. Todos eles. Zika, a gente viu todo o acompanhamento e a polêmica com relação à transmissão materno-infantil, né? Foi bem característico isso. Chikungunya, ela chama muita atenção por conta da dor articular. Dependendo da literatura médica, até metade dos pacientes que têm chikungunya podem permanecer com essa dor articular até 1 ano ou mais depois de terem tido a doença. Então, em termos de atrapalhar a vida útil da pessoa, a vida laboral da pessoa, a chikungunya é que tem um maior impacto. Dengue pode gerar um impacto? Normalmente ela não gera. Normalmente com 1 semana você está bem pronto para outra. Mas casos mais graves, principalmente pacientes que precisam de cuidado, de suporte intensivo dentro da UTI, por complicação relacionada ao período que ficaram acamados, à atividade inflamatória exacerbada, podem precisar de um tempo de reabilitação também, mas essa é a exceção. É exceção, na regra não. A gente vê mais casos de dengue, inclusive, né? Muito mais do que zika e chikungunya. Muito mais do que zika e chikungunya. Pergunta do telespectador no nosso WhatsApp, 999100066. Boa tarde, doutor. Após o primeiro dia de sintoma, quantos dias devemos ficar sem a ingestão de bebida alcoólica? Interessante também. Preocupação do nosso... Então, é importante evitar a ingesta de bebida alcoólica, por quê? Porque com o uso exacerbado da bebida alcoólica, toda ela, o que ela vai causar? Primeiro, ela sobrecarrega um pouco o fígado também, e isso não é legal, porque a gente tem esse componente inflamatório. Segundo, ela induz a desidratação. E perceba, na dengue, a gente já tem uma tendência a perder líquido, por conta desse fenômeno que ela faz em intensidades diferentes nos nossos vasos. E o maior tratamento que a gente tem com a dengue é justamente a hidratação. Então, o ideal é que nessa semana que você que você está acometido pela dengue, que você está sob acompanhamento médico, você evite fazer uso de bebida alcoólica. Muito bem. Mais uma pergunta, telespectador mandando mensagens para nós. Vamos lá pelo nosso WhatsApp. Estamos com campanha de vacinação. Uma pessoa com sintoma de dengue deve evitar ser vacinada? Por quanto tempo? Mariana Barroso. Outra pergunta pertinente. Então, assim, na verdade, não é que ela deve evitar ser vacinada, mas febre pode ser um evento adverso da vacina, de qualquer vacina, tá certo? Então, assim, se você está com dengue, se você suspeita que está com dengue, ou você tem essa confirmação diagnóstica, o ideal é você aguardar a recuperação do quadro, essa semana concluir, para aí sim procurar a vacinação. Por quê? Porque a gente vai ter dificuldade de saber o que é evolução da doença do que é evento adverso vacinal. Muito bem, olha, ficou claro para mim 2 coisas, que beber água não faz mal e que a automedicação é um risco. Exatamente. Por vários motivos, a automedicação para a dengue é um risco. Então, beba água e procure ajuda médica. Exatamente. Essa que é a grande questão. Doutor Noronha, muito obrigado pela participação aqui conosco no Jornal do Piauí de hoje. Disponha, Joel, eu que agradeço. Muito obrigado mesmo.